Seja bem-vindo a mais uma aula, a aula de hoje, dia número 8, com o tema Como usar o Bitcoin. E dentro desse tema a gente vai abordar os seguintes tópicos: compra de Bitcoin, armazenamento de Bitcoin e utilização do Bitcoin. Bom, já dando início aqui ao nosso tema de como usar o Bitcoin, que hoje já tem uma forma muito mais prática, mas antes de eu começar a aula, eu gostaria de pedir a você para que você se inscrevesse no canal, clicasse aí no sininho para você receber as notificações de alerta para quando a gente subir um vídeo novo você possa assistir assim que a gente subir o vídeo, que compartilhasse também esse conteúdo, uma vez que você já vem seguindo essa jornada com a gente, entende que esse conteúdo é de valor, que você compartilhe com seus amigos, com outras pessoas que precisam saber, precisam aprender a moeda do futuro, essa revolução que está acontecendo, e aproveite para curtir também, que é de graça, você não paga nada, e o algoritmo vai entender que o nosso conteúdo aqui é de valor e vai entregar para mais pessoas. Bom, dito isso, a gente já vai entrar aqui no tema falando sobre as exchanges. A aula de hoje vai ser uma aula mais rápida, mais breve. As aulas maiores foram as duas últimas aulas, porque é um tema bem técnico, mais específico. Então, essa aula aqui eu vou tentar reduzir bastante ela, entregar de uma forma mais rápida e direta para vocês, tá bom? Então, o meio de compra de Bitcoin que a gente tem, como eu já mencionei para vocês, a gente tem algumas possibilidades de compra. A principal seria a P2P, que é você comprar de pessoa para pessoa. Você faz a negociação direto comigo, eu tenho um Bitcoin, entrego para você, você me manda o dinheiro e está resolvido. Pode ser em espécie ou uma troca, não importa. É uma negociação direta, onde não tem intermediadores. Essa é a raiz do Bitcoin. Para facilitar todo esse processo, porque nesse processo requer confiabilidade, segurança, que muitas das vezes tem essa dificuldade, que é você estar fazendo uma negociação com uma pessoa que você não conhece e ter a garantia de que ela vai te entregar o ativo, vai te entregar o dinheiro, você vai entregar o ativo. Então, nesse meio do caminho, surgiram as exchanges, as corretoras, para poder facilitar a negociação, uma vez que você compra direto com a corretora. Inicialmente, com a criação das corretoras, as corretoras não tinham tanta fiscalização, vamos dizer assim. Então, várias corretoras deram golpes, abriam corretoras assim, do nada as pessoas colocavam seu dinheiro, imaginando que o ativo estava ali dentro da corretora e quando ela quisesse sacar, ela conseguiria. E no final das contas era tudo fraude. Isso gerou bastante polêmica, ainda gera bastante ruído, bastante polêmica no universo cripto por conta de coisas que aconteceram no passado, e isso aconteceu com diversos ativos, e acontece o tempo todo com dinheiro, mas como no início da jornada do Bitcoin e certos governos e até bancos não queriam que isso ganhasse tração, utilizaram dessas informações de corretores que davam golpe para poder desmotivar as pessoas a terem o Bitcoin, a aprenderem sobre o Bitcoin. E muitas pessoas de fato não tiveram acesso. Algumas realmente desistiram porque sofreram golpes, mas como eu mencionei, diversos ativos, e assim como o dinheiro hoje continua acontecendo golpe e ninguém para de usar o dinheiro. Então, dessa forma, as exchanges elas abriam, as pessoas confiavam, botavam dinheiro, algumas quebraram, sumiram, forjaram hack ali na rede e assim foi. Hoje tem uma regulamentação muito maior no universo, tem diversas corretoras hoje que fazem esse trabalho de intermediar a compra para facilitar de uma forma geral. Isso, no meu olhar, foi vantajoso para o Bitcoin para poder ganhar tração para mais pessoas poderem chegar até o Bitcoin, assim como hoje tem os ETFs de bancos estão no universo cripto tem meio que um conflito entre maximalistas e não maximalistas, que são as pessoas que só acreditam no Bitcoin. E eu acredito sim que, de uma forma ou de outra, toda a divulgação, tudo que é feito no entorno do Bitcoin, desde a tecnologia até as pessoas que incentivam trading, que vendem Bitcoin e que fazem negociação com Bitcoin, está incentivando o desenvolvimento da moeda. Então, acho isso super vantajoso para o Bitcoin.
E ao passo que a pessoa vai entendendo, vai aprendendo, vai estudando, vai investindo, ela vai entendendo como que é o processo, que ela pode de fato sim ser a guardiã, o tutor, né, do seu próprio dinheiro e fazer aprender a fazer sua autocustódia, que é o que eu vou mencionar um pouco aqui também com vocês, que é um assunto bem mais complexo, isso requer uma aula só disso, falando sobre autocustódia, ensinando passo a passo, mas no decorrer, né, da nossa jornada aqui eu vou ensinar para você. Se você quer que eu faça algum conteúdo específico que você tenha dúvida, deixa aqui nos comentários aqui embaixo que eu vou ter o prazer de ajudar e de responder quem tiver dúvidas e até mesmo de criar conteúdos aqui para vocês. Bom, dito isso, a gente está falando aqui sobre os exchanges que surgiram por conta da demanda, começou a aparecer as exchanges e eu vou mostrar para vocês aqui uma lista, né, das principais corretoras. Isso aqui está sempre mudando. Na verdade, aqui, essa página, as páginas, né, que ofertam esse tipo de ranking, normalmente ela tem algum interesse ou está ganhando alguma coisa. Não é nem o mérito aqui, mas aqui diz algumas corretoras como a OKEx, Margex, Max, Binance e Bybit. São as 5 principais corretoras. Normalmente as principais corretoras ficam como a Binance, a Bybit e no Brasil hoje a Coinbase, né? Tá bem forte aí no Brasil. Então temos a Binance, a Bybit e a Coinbase. A Coinbase aqui nos Estados Unidos é sozinha praticamente, porque Binance e as outras corretoras são proibidas de operarem aqui. Então a Coinbase nada de braçada aqui, meio que é um monopólio aqui nos Estados Unidos. Acredito que com o andar, né, da carruagem aqui e essa flexibilização do Trump com o universo cripto, eu acho que vai dar entrada. Já estava surgindo notícias de que a Binance estava negociando para liberar negociações aqui dentro dos Estados Unidos com algumas regras, mas que viria com mais força e seria uma concorrente forte com a Coinbase aqui. Então fica uma lista aqui. No Brasil, para os iniciantes que estão pouco habituados, normalmente vai ouvir falar sobre a nova DAX, Foxbit e o mercado Bitcoin. São as três, eu acredito que são as três maiores aí no Brasil que utilizam aí, é utilizada bastante pelos iniciantes. Então essas corretoras que eu mencionei aqui para vocês aqui, ela tem um foco mais para trading, né? Para as pessoas que estão mais acostumadas já com o mercado. Então uma interface um pouco mais complicada, não é tão intuitiva, mas que se você entrar ali e ver um videozinho no YouTube ensinando como abrir conta, fazer, também deixa aqui para vocês que tiverem interesse que eu ensine um passo a passo abrindo a conta, fazendo aqui em alguma dessas corretoras, deixa aqui no comentário que eu teria o prazer de criar esse conteúdo para vocês. Bom, essa é a parte das corretoras e a gente depois vem aqui para verificação em segurança. A verificação em segurança seria basicamente o que eu já venho mencionando para vocês na aula anterior também, na aula 6 e na aula 7, que é a forma de você cuidar, né, das suas senhas, da sua palavra-chave, de fazer a sua autocustódia. Então aqui dá algumas dicas para você não cair em golpe. Então aqui as principais aqui para quem já tem cripto, né, botar um sistema anti-phishing, que é para você receber, na hora de receber a mensagem, ter uma verificação para confirmar que é você. Fala um pouco de esquema Ponzi, não faz muito sentido aqui do que a gente está falando. Bom, ter cuidado dentro de carteiras dentro das exchanges falsas, isso aconteceu muito no passado. Aqui, ó, utilizar palavra passe, que é a sua chave, né? Seu password ali, você colocar uma palavra que seja um pouco mais complexa, usando bastante caracteres, e aí você consegue fortalecer. A ativação do Authenticator, que é o autenticador, né, de 2 fatores, poucas pessoas utilizam, poucas pessoas conhecem. Vou mostrar aqui o meu. É algo tão simples. Tem lá no Google mesmo, ó. Tô pedindo aqui para botar meu rosto, mas é esse símbolo aqui é do Google, onde ele gera novas senhas toda vez que você vai conectar. Quando você entra no aplicativo, ele pede para você entrar no seu aplicativo de autenticação. Você entra no seu aplicativo da corretora, digita o número e libera. Então, dificilmente um hacker vai ter acesso a esses números que vão ser gerados dentro do Authenticator. Então, para ele ter acesso, ele tem que ter invadido seu celular, é bem mais complexo. Então, só de você colocar isso já ajuda bastante.
junto com a senha também. Então, quando você vai fazer uma transação normalmente numa corretora, para você retirar o dinheiro, você precisa ter três etapas normalmente. As três etapas são confirmar o autenticador de dois fatores, confirmar a mensagem de texto que chega para você e confirmar a mensagem que chega para o seu e-mail. Então, três fatores ali que você atua para limitar algum risco de hacking, né? Então, você teria que ter ali a mensagem de texto, SMS, mensagem de e-mail, código por e-mail e código do Authenticator. Então isso já elimina bastante esse seu risco. Então poucas pessoas utilizam o Authenticator, eu sugiro que vocês baixem aí, se você já utiliza cripto, que você coloque aí, ative e ative junto com o seu aplicativo, que é mais uma forma de proteção para o seu ativo. Bom, depois a gente vai falar aqui sobre P2P, né? Que é a origem do Bitcoin, ela é o P2P. Então, é importante que você saiba que existe o P2P independente de corretora. Até mesmo dentro da corretora, você consegue comprar cripto com P2P. Então, dentro das corretoras, elas têm normalmente as pessoas que estão ranqueadas por fazer uma boa entrega, por vender ali direto, né, para as pessoas. E aí você consegue, dentro das corretoras ali, ó, fazer a compra de P2P, que é uma possibilidade também. A Binance, diversas corretoras aqui ofertam esse serviço, a Maxi, OKX, Binance, Kraken, Bybit, BingX, tem quase todos tem, tu vai encontrar o P2P. Então esse aqui é um P2P dentro da corretora, onde você tem ali o seu aplicativo, você tem seu cadastro, você consegue comprar direto pela corretora. Ah, falando ainda um pouco de P2P, sugiro também que vocês, ah, de uma forma ou de outra, numa comunidade que vocês participem, buscar ali dentro dessa comunidade pessoas que estão transacionando entre elas. Também é importante para você ter essa experiência de fazer compra, de fazer troca. No começo eu fiz muito isso. Eu estava conectado direto. Ainda tenho bastante grupos dentro do Telegram, agora no Discord, onde você vai conhecendo as pessoas, trocando ideia, você vende, você compra. Então ali você acaba até de uma forma ou de outra fazendo uma grana, que às vezes você compra de uma corretora e vende dentro de uma plataforma do Telegram, tal, vende um pouco mais caro. Você faz ali uma arbitragenzinha, ganhando dinheiro. Também é possível, é uma experiência legal para quem quer sair um pouco do sistema, tem essas possibilidades. Então, o P2P é basicamente isso: é você comprar direto de uma pessoa, você não passa por uma corretora. Nesse caso aqui, a corretora é como se fosse um árbitro, né? Faz mais o sentido como se fosse um Mercado Livre, por exemplo. A pessoa entra, escolhe o produto, paga, o vendedor ele despacha o produto e quando o cliente recebe o produto, a plataforma libera esse valor, né, para o vendedor e ela fica com uma taxinha ali no meio. Nesse caso aqui não é muito diferente, é o mesmo processo, você compra de uma pessoa, a pessoa está te vendendo, porém você tem a transação direta com ela ali e você perde uma taxinha para a corretora que, sim, dependendo da circunstância, vale a pena. Voltando aqui para o tema, a gente também vai falar aqui sobre proteção, tá? Proteção contra fraudes e ataques e melhores práticas de armazenamento. Também já falei bastante sobre isso nas aulas anteriores. E aqui eu vou deixar para vocês aqui algumas dicas, né? Tem inclusive esse site aqui, a Cryptonews, que tem o tema falando sobre como você fazer autocustódia e você pode ler aqui a matéria e vai te falar aqui sobre os dispositivos, né, que você pode utilizar para poder armazenar, guardar suas criptomoedas dentro dela, fora do sistema, fora da rede, né, fora da internet. Também mencionei bastante isso para vocês, a diferença de cold wallet e hot wallet, né, que são as hot wallets são as carteiras que estão linkadas, que funcionam dentro, como a MetaMask aqui, ó, vai aparecer para vocês, que é uma carteira hot wallet que está linkada direto aqui na internet. Então, para ela funcionar,
ela precisa ter internet, estar conectada, eu corro um risco maior. Então a Cold Wallet, ela está aqui, ela funciona fora da internet. Você pluga no seu computador, faz a transação e depois tira ela fora. Eu tenho essa aqui, a Trezor, eu utilizo ela já há 5 anos, 6 anos é a mesma. Inclusive eu vim para os Estados Unidos com a minha, e é incrível que você se torna seu banco. Você pode botar o fundo que for aqui, você está resguardado. É o momento que você quer utilizar, você transfere para uma conta que você tenha, um cartão, a quantidade que você quer usar e utiliza. É assim que eu fiz, é assim que eu tenho feito aqui nos Estados Unidos, utilizando essa Trezor aqui. Então ela fica fora do sistema. Eu tenho minhas palavras passes aqui, minhas seeds, né, as palavras semente, que são as palavras que, se caso eu queira trocar ou perder a minha Trezor, eu tenho que ter ela para poder recuperar o valor que está dentro. Ela custa aqui nos Estados Unidos $49, aí no Brasil é um pouco mais cara. Se eu não me engano, a pessoa estava vendendo na época, eu comprei a minha, ainda aí no Brasil foi R$ 1.400 que eu paguei. Tem custo de importação, de frete, foi bem caro, aqui custa $49. Mas valeu pela segurança. Então aqui ele fala diversos dispositivos que você pode utilizar para poder fazer. Tem a Trezor T, que é a mais moderna, e por aí vai. Tem essas que são mais com telinha e tal, é mais intuitiva, mas normalmente é bem mais cara. Então não faria diferença de você ter uma mais barata, como essa Trezor T, que é que eu tenho, a Trezor One, a The One que eu tenho, que já ajuda para quem está começando. Pelo menos garante que vai estar guardada ali e não vai ter risco de perder. Então, falando um pouco aqui das melhores práticas de armazenamento. A melhor forma, cara, para você não correr risco de perder os seus ativos é você comprar de alguma forma na corretora, qualquer lugar, e você sacar para sua carteira. Pode ser uma hot wallet ou pode ser para uma cold wallet. Eu sugiro que seja uma cold wallet porque é muito mais seguro, uma vez que seja os ativos que você só pense usar a longo prazo. Então você também tem que ter esse entendimento para que você não fique ligando toda hora, fazendo transação toda hora e cometa algum erro e acaba transferindo errado e acaba perdendo também, porque pode acontecer isso de você numa transação, porque explicar para vocês como é que funciona mais ou menos uma transação. Suponhamos que eu estou mandando Bitcoin para você, e aí, ou Ethereum, ou qualquer outra moeda. E aí você me manda lá que você está utilizando, exemplo, a rede da Ethereum, você está utilizando para receber na rede Base. E eu pego aqui e mando pela rede TRX da Tron. Nunca vai chegar a informação para sua rede, porque está descasado. Eu estou usando uma blockchain e você me mandou outra. Então, uma vez que eu erro a rede, eu não consigo mais voltar, eu não consigo recuperar. Então, muita gente perde dinheiro dessa forma, mandando dentro de uma rede errada e acaba perdendo, né, o dinheiro e não tem mais volta, não consegue reverter. Então, é uma forma de você ter um pouco mais de segurança, uma vez que você transfere seus fundos para Trezor, por exemplo, que seja um dinheiro que você só vai usar lá na frente, que você não tem preocupação de toda hora ter que ficar mexendo, que eu já sugiro você utilizar uma hot wallet, como uma MetaMask, uma SafePal, uma Trust Wallet, não importa, que vai ter mais facilidade ali de você transacionar, de fazer, botando menos dinheiro, e você tá negociando e trocando, comprando e vendendo, e mandando para uma corretora. É menos perigoso do que você estar utilizando uma cold wallet. E a outra prática é você, quando você cria tanto uma hot wallet quanto uma cold wallet, você recebe as suas palavras sementes, né? Importante que você anote, grave. O pessoal até costuma vender uma chapa de metal parecido com um cartão, assim, só que é de metal, e você marca as palavras, né, que são enviadas, né, quando você tem um dispositivo, e você marca nessa chapa de metal, guarda em algum lugar, e aí você tem guardado ali como segurança. Um dia você precisa saber onde está. Também já aconteceu o caso das pessoas. Até estava vendo uma matéria recentemente de aqui nos Estados Unidos, a esposa de um cara não sabia, viu as anotações dele, assim, pensou que era lixo e jogou fora.
estava anotado as sementes e o cara perdeu 25 milhões de dólares em Bitcoin, que era chave as sementes para ele acessar a conta dele. E o cara simplesmente foi para o lixo e não conseguiu recuperar. Teve um caso aí no Brasil também, famoso aí recente, do vinheteiro, não sei se vocês conhecem, ele é conhecido como vinheteiro aí no Brasil, que a empregada lá na casa dele, limpando também a casa dele, jogou fora lá as chaves, ele perdeu, não conseguiu recuperar. E aí tem esses problemas, né? Então você, uma vez que tem essa questão da autocustódia, você tem que saber que você é o responsável pelo seu dinheiro. Então você não vai ter que recorrer. Você não vai ligar para o banco, não vai ligar para o sistema do Bitcoin, porque não existe. É você e você. Então você tem que prestar bastante atenção, tem que saber fazer para você não ter risco de perda, né? Então as práticas são essas. O principal é você ter uma cold wallet, uma hot wallet, que você guarde essas palavras, que você não perca, que você também faça, se você estiver utilizando uma corretora, uma palavra passe, né, sua palavra ali, sua senha forte, com bastante caracteres, que você faça o authenticator do Google, né, autenticador de 2 fatores, e que você também utilize ali o anti-phish, que é bem importante. Então são essas dicas que eu deixo para vocês. Utilização do Bitcoin. Aqui fala um pouco na imagem, aqui já tem um caixa eletrônico mostrando aqui as pessoas utilizando, comprando e vendendo. Aqui nos Estados Unidos é muito comum, qualquer lugar que você vai, aceita Bitcoin, caixa eletrônico, tem supermercado, farmácias, em diversos lugares tem caixa eletrônico de Bitcoin, é bem disseminado, é bem comum aqui, tanto para você comprar quanto para você vender direto no caixa eletrônico e sacar em dólares aqui é muito comum. Depois eu também posso trazer um vídeo para vocês mostrando eu utilizando na prática. Se você quiser, comenta aqui. Eu faço conteúdo como esse. Eu posso ir aqui no caixa eletrônico e mostrar para vocês eu fazendo uma compra e sacando também, recebendo o dinheiro ali na hora. É muito utilizado. No Brasil não é tão difundido, mas já está bastante disseminado também. Tem várias empresas aí fazendo esse trabalho. Então a gente hoje tem pagamentos de transações, empresas que aceitam Bitcoin. Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui tem um mapa. Eu trouxe para vocês aqui. Isso aqui é do Rio de Janeiro, de uma empresa específica que eu trouxe, a primeira que eu achei aqui na internet, mas tem várias outras, ó, que tem esse caixa eletrônico aqui, ó, quando vocês veem esse bezinho aqui, ó, a caixa da Bitcoin Bitomat, o nome, mas tem outras empresas que fazem o mesmo serviço e que é espalhada no Brasil inteiro. Então você pode ver pela sua região, dar um Google para saber onde tem, se você quiser utilizar. É meio que parecido com isso, ó, mostra a localização, onde funciona e quanto tem disponível de dinheiro para saque. Bem interessante. Então, já é tá bem encaminhado aí no Brasil, as plataformas para você sacar, comprar e vender. Então, aqui agora falando um pouco sobre a parte de aceitação, né, disseminação do Bitcoin, porque muitas pessoas falam, Bitcoin não tem como comprar, não tem como vender com Bitcoin, é muito difícil, é complicado. Eu mencionei para vocês na aula anterior, mostrei inclusive aqui a minha carteira, como eu recebi lá, eu recebia, né, na verdade, no meu negócio anterior, na venda de serviços e produtos, criptomoeda, e algumas pessoas já utilizavam, já pagavam, e era até interessante porque era uma novidade, então as pessoas iam lá mesmo para saber se realmente eu aceitava, e aí tu acabava fazendo amizade, conhecendo as pessoas e batendo papo do universo cripto. Então, esse é uma boa porta de entrada para quem tem negócio. Se você que está me ouvindo aqui tem um negócio e quer se destacar na sua região, aprenda a colocar esse tipo de recebimento no seu negócio, além de ser algo, né, que te traz um marketing, né, direto para o seu negócio. É uma receita que você vai receber, que você vai ver que faz toda a diferença se você conseguir reter essa receita. Talvez, como eu fazia lá, eu disponibilizava tipo, de 15% a 20% da minha receita para receber em Bitcoin, porque eu não mexeria em alguns produtos, entendeu? Que eu recebia na venda de produtos. Então eu deixava ela reservada ali como um caixa e ficava monetizando porque estava em Bitcoin. Ou se você tem essa possibilidade, tem diversas estratégias.
Eu até fazia dessa forma, mas tem pessoas que fazem diferente. Então, é sim possível você conseguir receber, você negociar, as pessoas te pagarem utilizando Bitcoin. Eu trouxe essa matéria aqui, ó. Cidade dos Bitcoins. Criptomoeda virou opção de pagamento no município do Rio Grande do Sul. Aqui está falando de uma cidade chamada Rolante, lá no sul, né? Ela é do Rio Grande do Sul, a 5 km de Porto Alegre, que foi desenvolvida por um casal que foi o Ricardo e a Camila. Aí eles tiveram a ideia de levar essa forma de recebimento para os estabelecimentos, explicando como é que funcionava o Bitcoin. E teve uma adesão enorme. Hoje é a maior cidade do Brasil bitcoinizada, né, que mais recebe, os comerciantes aceitam Bitcoin, que é essa cidade lá de Rolante. Tem vários vídeos, se vocês pesquisarem, vocês vão ver vários vídeos aí de comerciante e ficou bem famosa, então acabou se tornando um turismo, né, para os bitcoiners, né, as pessoas que têm Bitcoin, que querem conhecer, vai lá para a cidade para poder utilizar e pagar em Bitcoin. Então é lá no sul do Brasil, aí no sul do Brasil, tem essa cidade chamada Rolante, que quem desenvolveu aí foi o Ricardo e a Camila, lá é conhecida como a capital nacional da cuca. Quem conhece cuca aí sabe como é bom. Então, se estiver aí no sul fazendo uma visita, passe por Rolante, porque lá vocês vão conseguir negociar, pagar diretamente com Bitcoin. E aí a gente saindo do sul, a gente vai lá para o Nordeste, que é um outro projeto de, de bitcoinização, que é feito lá pelo meu amigo Fernando e também com Vinícius Kinks, que eu mencionei aqui já para vocês algumas vezes, que é um dos maiores P2Ps aí do Brasil, que eles têm um projeto lá em Jericoacoara, que aí é na praia, de bitcoinizar a praia toda ela aceita Bitcoin, é uma das primeiras do Brasil, isso aqui é um dos primeiros projetos do Brasil. Então, ó, o Bitcoin BTC é visto no Brasil principalmente como ativo alternativo, e fala aqui um pouco da matéria. Bom, por fim, aqui a gente tem a opção lá no Nordeste de pagar, né, com o Bitcoin, e os comerciantes recebem para qualquer coisa que você queira consumir na praia. Vou até mostrar para vocês aqui um pouquinho do perfil Bitcoin Beach. O nome é esse aqui, ó, perfil lá deles no Instagram, Bitcoin Beach. E aqui mostra bastante coisa. Passa aqui do como é que funciona lá, pagar hotel, restaurante, comer na praia, tudo que você quiser fazer está disponível. Os caras já têm as maquininhas para recebimento próprio. Vocês podem utilizar cartão lá, cripto, enfim. Então, cara, hoje para você utilizar Bitcoin e as coisas estão evoluindo a um nível que vai ser igual ao uso da internet. Você não vai precisar saber como que a internet funciona. Você simplesmente só vai usar. E assim está acontecendo hoje com o universo cripto, com diversos cartões. Inclusive eu tenho um aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o que eu utilizo. Então isso aqui, ó, cada vez mais vai ficando raro ter dólares, né? Se ter nota, utilizar nota. Aqui nos Estados Unidos ainda é muito comum, tá? O americano tem muito disso, pela liberdade que ele quer ter o ativo na propriedade dele. Então, eles ainda utilizam muita nota. No Brasil. Daqui para 2027 até 2030 a gente não vai ter mais nota. Então, é só dinheiro digital. Já acontece isso naturalmente, com as pessoas utilizando o Pix. E a gente precisa saber quais meios, quais ferramentas que a gente pode utilizar para se proteger, inclusive. Esse aqui é o cartão, ó, que eu utilizo da Crypto.com, é um, dois. Eu tenho outros cartões aqui que fica na minha wallet do meu celular, que eu utilizo para negociar. Então, que esse aqui é o meu cartão que eu tenho mais costume de utilizar. É um cartão que sempre quando eu viajo eu levo ele. Então, você tem diversas possibilidades aí para poder negociar já com cartão cripto. Então, a forma que você utiliza o cartão, você só precisa ter cripto, disponibilizar lá o saldo que você tem, qualquer criptomoeda. Na hora que você passa o seu cartão em algum estabelecimento, ele reconhece como um crédito, né, como se fosse pré-pago,
Então, independente da moeda, o cartão mesmo já processa, já reconhece, faz a transação e paga na moeda local. Então, se eu vim do Brasil para cá, eu tenho que pagar em dólar. Aqui no meu aplicativo eu converto aqui para o USD, né, que é o dólar, que é na nomenclatura a sigla do dólar. Então, quando eu vou utilizar o cartão, eu estou pagando em dólar. Então, as minhas criptomoedas estão sendo convertidas para o dólar. Se eu fosse para o Brasil, eu botaria BRL. Então, tudo que eu pagasse, pagaria em real. Se eu fosse, sei lá, para Colômbia, peso colombiano, COP, eu mudaria para COP. Então, trocaria lá a minha moeda dentro do aplicativo e pagaria em peso. Isso eu posso fazer em qualquer lugar do mundo, em euro, não importa. Dentro do aplicativo eu só mudo ali a minha opção de pagamento, de conversão, utilizo o meu cartão como se eu estivesse pagando na moeda local. A própria máquina faz a operação. Então você não tem, você nem sente, você nem sabe o que está acontecendo, na verdade. Então, essa é a facilidade que o universo cripto está trazendo, está cada vez mais moderno, mais rápido, mais possibilidades. Você pode comprar em diversos sites hoje também utilizando criptomoeda. Eu, inclusive, utilizo aqui a minha MetaMask, né, que está logada, fica logada normalmente aqui, que é essa plataforma que eu estou mexendo aqui, para poder fazer compra na internet, que várias plataformas utilizam. Link com a MetaMask. Então, eu vou lá, pago com a MetaMask, já pago direto, sai da minha carteira, nem preciso utilizar cartão. Então, essas são as possibilidades de como você utilizar o Bitcoin. Espero que tenha sido claro aqui e objetivo para vocês. E que se você tiver alguma dúvida, sugiro que você deixe seu comentário aqui abaixo para eu poder responder junto com algum vídeo que faça sentido aqui com o que a gente está estudando, o material que eu estou entregando para vocês. Eu vou ter o maior prazer de contribuir com vocês aí no que for necessário. Então, mais uma vez aí, muito obrigado pela participação, por ter chegado até aqui, assistido até o final. Espero que esses conteúdos agreguem na sua vida e consigam mudar a sua vida assim como mudou a minha. Então, te espero no próximo vídeo.